Fala galera do primeiro ano, tudo bem? Vamos fazer uma videoaula aqui, começando a primeira matéria nova pelo Moodle, né? À distância, então bora. Essa primeira aula, vou falar sobre vetores. Eu vou dar os conceitos de vetores, tá bom? Falar para que servem, mas vou me ater apenas a essa parte conceitual, uma aula mais rapidinha. Próxima aula a gente vai praticar vetores, tá bom? A gente vai praticar usá-los. Ok? A aula de hoje a gente vai ter só o conceito. Então bora lá. Primeira coisa, para a gente falar de vetores, a gente precisa falar da diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. O que é uma grandeza escalar? Grandeza escalar é aquilo que não precisa nada além de um número e uma unidade de medida para ser bem definido. Por exemplo, vamos falar a sua idade. Vamos lá, 15 anos, 16, 14. Você precisa falar alguma coisa além de 14 anos para a pessoa entender a sua idade? Você precisa falar, eu tenho 14 anos para a esquerda. Tenho 14 anos na diagonal para cima. Faz sentido essa frase? Não. Você não precisa dizer nada além de um número e uma unidade de medida. Agora, o que é uma grandeza vetorial? É aquilo que além de uma unidade de medida e um número, ele precisa de mais uma informação para ser bem compreendida. Por exemplo, vamos falar que você quer falar para uma pessoa para ela ir na padaria. Vamos supor que você saiba a distância daqui até a padaria. Vamos supor que é 800 metros. Aí você fala para a pessoa, né? Não, vai lá na padaria. Ela fala, mas tá bom, me fala onde é. Aí você fala, não, é 800 metros de distância. Ela vai ficar olhando para você e vai ficar esperando você terminar de dizer para ela a informação. Porque com 800 metros ela não vai para a padaria. Ela precisa saber para onde é a padaria. Ela precisa saber a direção que ela tem que andar. Ela precisa saber a orientação que ela precisa seguir para poder chegar na padaria. Então quer dizer que falar a distância que ela tem que percorrer, falar o deslocamento que ela tem que realizar, basta eu falar um número como unidade de medida? 800 metros. Não. Eu tenho que dar uma orientação de para onde. Eu preciso dar o que a gente chama de direção e sentido para determinar a grandeza física chamada deslocamento. Então existem outras grandezas físicas que também precisam de direção e sentido? Sim. Por exemplo, força. Se eu pego um celular e falo para a pessoa, aplica uma força de 2 newtons. Primeiro, ela não sabe o que é 2 newtons, né? Mas vamos chegar lá. Mas aí eu falo, aplica uma força de 2 newtons. Aí ela vai fazer assim, ou vai fazer assim, ou vai fazer assim. Você precisa dizer como você quer que seja feito esses 2 newtons. Então força também é uma grandeza física vetorial, porque ela precisa de algo além de um número e unidade de medida. Ela precisa de uma direção, ok? Então basicamente essa é a grande diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Uma escalar só precisa de um valor e uma unidade de medida. Já o vetor, uma grandeza vetorial, ela precisa, além de um número e uma unidade de medida, ela precisa de uma orientação, ela precisa de uma direção e um sentido. Tudo bem? A seguir eu vou detalhar o que eu quero dizer com direção e sentido, tá? Então, bora agora começar a falar de vetor. O que é vetor? Bem, uma grandeza vetorial, tipo uma força e um deslocamento, ela precisa ter a sua direção e seu sentido representado. Então a gente criou uma ferramenta matemática para determinar a direção e o sentido de uma grandeza vetorial. Só que essa ferramenta é muito bem elaborada, ela não diz só a direção e o sentido, ela também diz o módulo. Opa, como assim, professor? Você não falou o que é módulo até agora. Então bora lá. Um vetor é uma ferramenta matemática constituída de 3 propriedades. Módulo, direção e sentido. E essa ferramenta serve para descrever grandezas físicas. Grandeza física, diferente de escalar, ela não tem só valor. No caso, o módulo, ok? Mas ela também tem um módulo. O vetor, ele tem, além disso, direção e sentido, ok? A gente fala que essa ferramenta matemática que possui essas 3 propriedades, ela é, matematicamente, nada mais do que um segmento de reta orientado. Como assim? Olha para esse desenho aqui. Você está vendo esse desenho preto bem aqui? Ele é o vetor. Todo esse resto laranjado são detalhes que eu destaquei do vetor. Mas o vetor é só essa coisa preta aqui, ó. Veja, olha para ele. Ele nada mais é do que um segmento de reta orientado para lá. Isso é um vetor.
ok? Então eu falei que um vetor tem 3 propriedades, módulo, direção e sentido. Onde estão essas 3 propriedades nesse desenho de um vetor? Ah, então quer dizer que o vetor é uma setinha, professor? É uma setinha. E o que é o módulo desse vetor? Olha só, módulo é o quê? O tamanho do vetor. Claro, módulo é o tamanho dele. Se eu falo faça uma força de 2 newtons, faça uma força de 2 newtons, como eu falei agora há pouco. 2 newtons é o valor do vetor, que vai ser exatamente o tamanho dele na sua representação vetorial, ok? Então, bora lá. 3 propriedades. Primeira é o valor. Como é que eu represento graficamente o valor do vetor? É o seu tamanho, também chamado de módulo, ok? Tá, a segunda propriedade e a terceira se confundem. Direção e sentido. O que é a direção e o sentido? Bem, direção é a reta que contém um vetor. Olha esse vetor aqui. Você concorda que existe uma reta aqui que contém esse vetor sobre essa reta? Então, essa reta, ela é o que representa a direção do meu vetor. Tudo bem? E o sentido? Bem, olha de novo para essa reta. Concorda que essa reta tem 2 pontas, essa e essa? Então quer dizer que se um vetor estiver sobre essa reta, esse vetor pode apontar para lá ou para cá. Significa que todo vetor que tem módulo e direção, eu já defini o tamanho da seta e já defini sobre qual reta essa seta vai estar, mas eu não defini ainda para onde ela aponta. Então o sentido nada mais é do que para onde ela aponta. Então, por exemplo, olha esse vetor. O que é o módulo dele? O que é o módulo dele? Seu tamanho. O que é o seu sentido? Para onde ele aponta. E o que é a sua direção? É a reta que ele está sobre ela. Ok? Tudo bem? Então, tem alguns nomes a mais aqui para a gente lembrar. Origem é onde começa o vetor. Extremidade é onde termina o vetor. Claro até aqui? Ok? Então, um vetor tem uma origem, tem uma extremidade. Ela parte da origem, vai até a extremidade. Esse é o sentido dela. Tudo bem? Direção é a reta que contém isso. Tranquilo? Claro? Então bora lá. Para a gente poder falar sobre vetores, a gente precisa entender qual a simbologia a gente vai usar para representar eles. Tudo bem? Por exemplo, força, a gente normalmente usa a sigla F. Se um corpo possui várias forças apontando nele ou saindo dele, a gente chama isso de F1, F2, F3. A gente pode usar qualquer letra, tá? Eu tenho o costume de usar essas letras, ok? Mas basta usar a letra F. Como é que eu sei que F, na minha questão, vai representar força? Ah, tá escrito enunciado, professor. Calma. A gente tem uma simbologia para sempre representar um vetor. Simbologia de um vetor. A simbologia é sempre o desenho de um vetor para a direita em cima do nome do vetor. Por exemplo, se esse daqui é o vetor F, olha em cima dele o que tem lá. O que tem lá? Tem um desenho de uma setinha para a direita. Aquela setinha, ela representa o vetor F. Lembra que nas últimas aulas eu falava, toda vez que eu tiver que desenhar a gravidade, você tem que botar uma setinha em cima para dizer, eu estou desenhando a gravidade. Na verdade, você ali não estava falando, eu estou desenhando a gravidade. Você estava falando, eu estou desenhando o vetor gravidade. Onde o vetor gravidade, porque gravidade, assim como força, assim como deslocamento, ele também possui módulo, direção e sentido. Gravidade, qual módulo que a gente normalmente adota? 10 aproximadamente, não é? Qual é a sua direção? Na vertical. E qual é o seu sentido? Para baixo. Ok? Então isso é o vetor gravidade. Só que toda vez que eu desenhava lá na última matéria, que era queda livre, lançamento vertical, você botava uma setinha em cima da letra G de gravidade, que eu estava dizendo, estou desenhando o vetor gravidade. Então vocês já vinham meio que lá no subconsciente desenhando essa setinha na última matéria. E está aqui ela de novo, e agora explicado o que é. Quer dizer, é o vetor F. Tudo bem? Esse símbolo quer dizer o vetor F. Então, quando eu falo o vetor F, eu estou me referindo às 3 propriedades da força. Módulo, direção e sentido. Eu só posso usar esse símbolo quando eu for desenhar o vetor. Professor, mas eu não quero desenhar o vetor, só quero falar o valor do vetor, que é o seu módulo. Então você não vai botar aquela setinha em cima, porque aquela setinha envolve dizer módulo, direção e sentido. Se você quer dizer apenas o módulo, você tem que usar outro símbolo. E existem 2 possibilidades. Ou você apenas tira a setinha de cima, só tira.
Ou, se você quiser manter a setinha, você tem que botar duas barrinhas, uma de um lado e outra do outro, para estar dizendo que agora você está falando o módulo do vetor f. Deu para entender? Ok? Então, olha só. Se eu tenho o vetor gravidade, como a gente vinha falando na última matéria, gravidade, a gente desenhava assim, ó. Gravidade é um vetor com para baixo assim. Vamos supor que fosse 10, estava escrito no enunciado, tá? Eu posso falar assim, ó. O vetor gravidade é igual a um vetor para baixo de módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Tá perfeito. E eu posso falar que o módulo dessa gravidade, que eu posso escrever assim, ou simplesmente tirar a setinha, eu posso falar que ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então entenda, é uma simbologia e é importante saber usar a simbologia. Se você botar a setinha em cima, botou a setinha em cima, você está dizendo que é o vetor, tem que botar as três propriedades. Não colocou a setinha em cima ou botou os módulos do lado, você está falando apenas o valor dela, ok? Inverteu, por exemplo aqui, ó, não botou a setinha, tá errado. Se você está falando do vetor, você tem que desenhar o vetor, não pode só botar o módulo. E se você estiver falando do módulo, você não pode botar o desenho da setinha, não pode, ok? Entendido a ideia? Beleza? Então essa é a simbologia usada. Então bora lá, alguns exemplos do que é módulo de direção e sentido. Tenho três vetores aqui. Um representa o deslocamento S, outro uma velocidade V e o outro uma força F. Aqui tem um deslocamento de 8 metros, uma velocidade de 30 km por hora e uma força de 700 newtons. Qual é o seu módulo de direção e sentido? Módulo do deslocamento, 8 metros. Módulo, quer dizer o valor, né? Acompanhado sempre da sua unidade de medida. Ok? Velocidade 30 km por hora, o seu módulo, e o módulo da força F, 700 newtons. De onde eu tirei isso? Está aqui, no desenho dos vetores, já estava dizendo o módulo deles, ok? Qual é a direção? Do deslocamento é vertical, da velocidade é horizontal, e do inclinado, da força F, ele é inclinado. Mas inclinado, assim também é. Então, quão inclinado ele é? Aí você tem que colocar o ângulo que ele forma normalmente com a horizontal, ok? Normalmente eu não pergunto qual é a direção de um vetor quando ele está inclinado. Por quê? Porque eu tenho que dar no enunciado o ângulo que ele está inclinado para você poder responder. Tipo assim, inclinado, tantos graus em relação à horizontal, ok? Quando eu pergunto a direção, normalmente eu pergunto de vetores que já estão na vertical ou horizontal, que você só vai me responder isso. Horizontal, vertical. Tudo bem? Se estiver inclinado, tem que botar o ângulo. Tá? E o sentido? Aí, se ele está na vertical, você bota. No caso do meu desenho, de baixo para cima. Não pode colocar só para cima, tem que ser de baixo para cima, ok? E o vetor velocidade? Da esquerda para a direita. O vetor força F é de baixo para cima e da esquerda para a direita. Ele faz esse movimento, ok? É assim que se determina por escrito módulo, direção e sentido. Claro para todo mundo? Aqui eu só exemplifiquei, ó, atenção. Eu peguei esse vetor F, está inclinado, e mostrei. Se eu escrever assim, ó, módulo de F dessas duas formas e botar 700 newtons, que é como está anunciado, está perfeito. Ou desenhar o vetor F a 700 newtons, também está perfeito. Mas eu escrever assim, está errado. Ó. É o vetor F, tinha que ter o módulo, direção e sentido, falta setinha. E esse aqui é o módulo, não pode ter setinha. Está errado isso na prova. Ok? Beleza? Algumas observações importantes. O módulo de um vetor é o seu valor em módulo. Como assim? Sem sinal. Ok? É aquele sempre positivo. Tá? Ok? O módulo de um vetor é sempre um valor positivo. Você concorda aqui em cima que eu falei que módulo é o tamanho da seta? Você já desenhou alguma seta e falou para alguém assim, não, o tamanho dessa seta é menos 2 metros. Não faz sentido. O tamanho é algo positivo. Ok? Depois, para que dois vetores sejam considerados iguais, todas as três propriedades devem ser iguais. Ou seja, eu posso falar que uma pessoa que faz uma força de 10 newtons para lá e uma pessoa que faz uma força de 10 newtons para cá, eles fazem a mesma força? Errado. Eles fazem forças de mesmo módulo, de mesmo valor, de mesma intensidade. Intensidade é outra palavra sinônimo de módulo, ok? De outra intensidade? Sim, mas é a mesma força? Não, porque quando eu falo a palavra força,
eu não estou me referindo só ao módulo da força, eu estou me referindo ao vetor força. Então tem que ter mesmo módulo, ok. Tem que ter mesma direção, já deu errado. Um é inclinado e o outro é na horizontal. Então esses dois vetores de força aqui não são iguais, mas os seus módulos são. Não foi isso que eu perguntei, mas são os módulos iguais, ok? Então aqui só para deixar bem claro, o que são vetores opostos? Só para deixar bem claro. Vetores iguais são quando eles apontam, quando tem todas as propriedades iguais. Todas as propriedades iguais. Isso são vetores iguais, como eu já tinha falado lá embaixo. Agora, o que são vetores opostos? É quando eles mantêm o mesmo valor, mesmo módulo, mesma direção e só inverte o sentido. Tá aqui, ó, dois vetores iguais e dois vetores opostos. Tem o mesmo tamanho, então tem o mesmo módulo. Tem a mesma direção, os dois estão na horizontal. Só que um aponta para a direita e o outro aponta para a esquerda. Então eles têm sentidos contrários. São chamados de vetores opostos. Ok? Então, vetores iguais, vetores opostos. Então quer dizer que você lembra na matemática como a gente fala oposto de um número? Por exemplo, ó, não confunda. Não confunda oposto e inverso. Oposto do número 2 é menos 2 e o inverso de 2 é 1 sobre 2. Não confunda inverso com oposto. Como assim? Oposto é quando o sinal troca. Inverso é quando na fração que ele compõe, inverte denominador e numerador. Eu não estou falando de inverso aqui. Aqui em vetores eu só estou falando de oposto. Então é só trocar o sinal. Então quer dizer que o oposto de A seria o menos A? Seria. Mas você concorda que eu desenhei esse vetor B e falei que ele é o oposto do A? Então eu posso falar que esse vetor B é exatamente igual ao oposto de A? É a mesma coisa? É sinônimo isso aqui? Certo, perfeito. Isso mesmo, tanto que eu coloquei aqui, ó. Se é oposto, então, ó, se o A está para a direita, o oposto de A tem que estar para a esquerda, então é menos A. Esse menos A é igual ao vetor B. Se o vetor B é para a esquerda, o oposto de B é menos B. E esse vetor é exatamente igual ao A. Então eu posso falar que A é igual a menos B e menos A é igual a B. Ok? Sempre mantendo a setinha em cima. Porque falar que o vetor A é igual ao vetor B tá errado. Mas falar que A é igual a B tá certo. Porque olha para os dois vetores, concorda que eles têm o mesmo tamanho? Então eles têm o mesmo módulo. Lembra, essa simbologia está falando do vetor. Módulo, direção e sentido. Não são iguais. Mas essa simbologia está falando só do módulo. Tá vendo que eu tirei a setinha em cima? O módulo é igual? É. Então esse aqui está certo e o outro está errado. Ok? Agora, para a gente poder, já que a gente entendeu qual é o conceito de vetor. Vetor tem 3 propriedades. A gente entendeu o que são vetores iguais e vetores opostos. Agora, para a gente começar a praticar, botar isso na prática, a gente vai pegar um caso prático. A gente vai pegar um caso prático para poder trabalhar com ele, ok? Esse caso vai se chamar força, tá? A gente vai pegar a força, que é o quê? Nada mais é do que uma grandeza física que determina que um corpo sofrerá uma aceleração. Se essa força for a única força atuante no corpo, tudo bem? Ele implicará que esse bloco sofrerá uma aceleração, tudo bem? Ou se ele tiver em movimento, ele pode frear ou pode ganhar mais velocidade. Ele vai ganhar uma aceleração. Essa aceleração pode ser a favor do movimento ou contrária. Claro, se eu tenho um bloco que está andando para a direita, eu faço uma força para a direita, ele ganha velocidade. Mas se eu faço essa força para a esquerda, ele perde velocidade. Claro até aqui? Beleza? E lembra, variação de velocidade no tempo se chama aceleração. Ok? Então, bora lá. Força, então, é aquilo que altera o movimento de um corpo através de uma aceleração. Ok? Ela é uma nova grandeza física que a gente vai estudar. Ela é vetorial. Porque ela não basta eu dizer qual é o valor da força que eu estou aplicando. Eu tenho que falar para onde eu estou aplicando essa força. Ok? Se eu tenho um bloquinho em repouso e eu faço uma força para a direita, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a se movimentar para a direita, porque ele ganhou uma aceleração para a direita. Claro?
Então tá, essa força tem que ter uma unidade de medida. Assim como velocidade tinha unidade de medida, aceleração tinha, força também tem. E no sistema internacional, a unidade de medida dessa força é newtons. Tem uma outra força, uma outra unidade de medida de força muito importante? Tem, é aquela chamada quilograma-força, ok? As duas são importantes. Newton é de longe a mais importante. A gente vai trabalhar em 99% dos casos só com Newton, ok? Newton ou quilonewton. Eita, professor bagunçou. O que é quilonewton? Lembra, metro, quilômetro. O que é quilômetro? Quilômetro, ok? Então, metro, quilômetro. 1 quilômetro são quantos metros? 1000 metros. Logo, 1 quilonewton vão ser quantos newtons? 1 quilonewton é a mesma coisa que 1000 newtons. Assim como 1 quilômetro é... Assim como 1 quilômetro é 1000 metros. Ok? Então a gente vai em 99% dos casos trabalhar só com essas duas unidades de medida aqui. Newton e a sua variação. Mas é importante a gente saber o que é quilograma-força. Tá? Veja, eu nem me atentei ao detalhe do que é Newton, porque a gente vai trabalhar e vai pegar a ideia bacana. Agora, quilograma-força é uma coisa que gera uma confusãozinha. Ela não é tão importante quanto o Newton, mas ela gera uma confusão quando cai. Então, vamos falar, o que é quilograma-força? Quilograma-força nada mais é do que uma unidade de medida que serve para a gente entender de forma rápida qual é o valor que aquela força representa de forma mais palpável. Como assim? Eu falo para você, faz uma força de 2 newtons, você vai ficar olhando para mim e falar, que isso? Agora se eu falo para você, faz uma força de 2 kg força. Aí você, se entender o que é quilograma-força, você vai conseguir fazer. Por quê? Quilograma-força nada mais é do que a força equivalente ao peso de um corpo de 2 kg. Eu falei 2 kg porque eu estava dando um exemplo de 2 kg força, tudo bem? Então, se eu peço para você, empurra, eu tenho um computador aqui na frente, se eu empurra esse computador com uma força de 2 kg força, eu estou querendo dizer para você empurrar esse computador com uma força equivalente ao peso de um objeto de 2 kg. Entendeu? É uma unidade de medida didática. Didática. Pouco usada, mas didática. Tudo bem? Ok? Agora, força no sistema internacional é newtons. Beleza? A gente vai trabalhar bastante, vai ficar tranquilo isso daqui. Tá bom? Agora, força resultante. A gente já entendeu o que é vetor. A aplicação de vetor na prática que a gente está falando primeiro é a força. E essa força a gente vai trabalhar como? Primeira coisa que a gente vai trabalhar quando a gente for falar de força é calcular a força resultante num corpo. O que é a força resultante? Imagina que eu tenho um corpo e eu faço várias forças nesse corpo. Existe uma soma de todas as forças que equivale a uma resultante nessa mão? Sim. Sim. E como é que eu faço a força resultante? É só somar todas as forças, que nem eu acabei de falar? É. Só que força é um vetor, não é um escalar. Escalar só tem módulo, só tem valor, não é? Grandezas escalares só não tem valores? Se ele só tem valor e você quer somar valores, basta somar os números. Mas vetor, ele não tem só valor, ele também tem direção e sentido. Ah, se eu quiser somar vetores, então é só somar? Por exemplo, um vetor que tem uma intensidade de 4 newtons e um vetor que tem intensidade de 3 newtons. Qual é a soma desses vetores? 7? Errado. Somar vetores não necessariamente, não errado, mas pode estar errada a resposta que eu acabei de falar, ok? Porque soma de vetores não necessariamente é só somar os valores. Na maioria dos casos, não é, ok? Próxima aula eu vou explicar como se soma vetores. Eu só queria que você entendesse o que são vetores, uma aplicação na prática de uma grandeza física que tem que ser representada através de um vetor, e que, se eu quiser determinar a força resultante num corpo, eu tenho que somar todos os vetores, ok? Próxima aula, vou ensinar como é que soma vetores.